pois vive a liberdade provida pela obra redentora do Salvador. Essa pessoa já não está mais sob a culpa e o domínio do pecado. Aleluia. Na nossa vida existem verdades e existe a verdade. Repita comigo: verdades, e a verdade. Existem dois tipos, e eu vou citar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo das verdades é como você se vê. Essa é a sua verdade. É as verdades que vão gerando e vão criando dentro de nós. Mas uma verdade das verdades é que você gera, muitas das vezes pela sua vida, aquilo que você viveu na sua infância, aquilo que você viveu dentro do seu lar, e aí vai gerando algumas verdades, não é? Dizendo quem você pode ser, que você pode ser uma pessoa incapaz, que você pode ser uma pessoa improvável. Como essa palavra tem falado no Brasil? Improvável. Você sabia que existe uma igreja improvável? Existe uma igreja improvável. E é essa igreja improvável que o Senhor quer usar nessa terra. Aleluia! Então existem algumas verdades direcionadas pelo convívio do nosso lar, pelos nossos trabalhos, pelas nossas frustrações. Existem essas verdades ao qual as amizades podem dizer ao meu respeito e ao seu respeito. Porque muitas das vezes nós nos convertemos e as verdades vão surgindo. Opa, ela não pode mais isso, ela não pode mais aquilo. Como assim? Eu não vou na igreja dela porque ela se refere dessa maneira, ela fala dessa maneira, ela se comporta dessa maneira. São verdades criadas por nós, seres humanos. E nós vivemos num sistema. E nós vivemos num sistema a qual existem muitas verdades. Muitas verdades. A verdade de que você não tem dinheiro. As verdades que você não consegue. As verdades que a sua família não pode ser uma família estruturada, uma família feliz, uma família alicerçada. Existem essas verdades, a qual é gerada em nós. E hoje eu quero trazer para a igreja o reconhecimento do seu interior. De que existe uma verdade maior do que as verdades deste mundo. Do que as verdades que Satanás muitas das vezes cria na sua mente. Você se converte, você era aquilo, você fazia aquilo, mas você se converteu. Jesus fala que já perdoou os seus pecados, mas você por si só não consegue se perdoar. Ei! Você vive as verdades ainda. O seu interior não pode dizer que você não pode. Quando existe um Deus que fala que você pode. Aleluia! Quando existe um evangelho digno do único Deus que pode todas as coisas. Por causa das marretadas de pastores, de líderes, de igrejas, que acabam sendo feridos porque entra membro, sai membro. Eu não vou mais naquela igreja porque o pastor fez isso. Eu não vou mais naquela igreja porque isso, porque aquilo. Por coisas simples que vão gerando coisas, mentiras, que vão cortinando a verdade de quem é Cristo. Do que é o Evangelho de Cristo. Eu tenho pregado e todas as vezes eu falo, e eu não vou me cansar de falar, porque quando houver pecado, ainda há necessidade de falar da verdade. Enquanto ainda
eu tinha certeza que o pastor não tinha algo novo da parte de Deus. Porque ele está repetindo a mesma pregação. Aí o pastor falou assim para essa mulher: minha querida, enquanto você praticar o mesmo pecado, eu falarei a mesma palavra. Enquanto houver o mesmo posicionamento da igreja, existe necessidade de falar sim a mesma palavra. Porque a palavra liberta. Então, quando a palavra liberta, você não vive mais no pecado. Aleluia! Quando a palavra entra, ela gera vida. E quando gera vida, você não pratica mais as mesmas coisas. O Senhor fala: venha como você está. Falando, venha como estás. Mas ele dá continuidade, ele não para ali, não. Existe um ponto igual a essa verdade. Mas não permanecer como estás. Glória a Deus. Ah, pastor, é difícil. É difícil. É difícil. Quem disse que seria fácil? Aquele que virar para você e falar: é fácil o Evangelho de Cristo. Meu irmão, esse não conhece o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo só se torna fácil quando nós temos uma vida com Cristo. Quando nós renunciamos a nós mesmos e sim temos prioridade de falar: eu já venci isso aqui. Então se torna fácil para mim, porque eu já venci. Agora, quando você não conseguiu vencer a primeira estágio, querida, não é fácil. Não é fácil largar a nossa vida cotidiana para ter um momento com Deus. Não é fácil ser uma dona de casa, ser uma mulher, trabalhar, ter filhos e aí você é pastora. Meu Deus. Sabe aquele ditado que a mãe fala assim: quando você casar, você vai saber. Quando você tem um carro, você vai saber o peso dele. Não é fácil viver uma vida de santidade. Não é fácil viver uma vida com Deus. Não é fácil. Ou, se fosse fácil, Jesus não precisaria ser posto numa cruz. Jesus não precisaria ser pregado como ele foi. Não foi fácil para ele, mas ele veio como exemplo. Ele veio como exemplo para nós cristãos, para nós igreja. E ele disse: sejam meus pequenos Cristo. Sejam meus pequenos Cristo. Olhem para o meu caminho. Não foi fácil, mas foi possível. É capaz de vencer. É capaz de vencer. Se nós estivermos com ele dentro do barco, é capaz sim de nós não pegar somente um peixe, mas pegar muitos peixes. Há verdades que acham ao seu respeito ou dizem ao seu respeito. Eles só falam, eles só dizem. O único que pode ter autonomia de falar ao seu respeito quem você é Cristo. Assim como meu esposo já falou aqui, quando ele aprendeu a não mais se justificar, Jesus o justifica. É fácil a gente subir uma escada longa? Não. Mas quando nós subimos um degrau, já se torna mais fácil para você dar o outro passo. Mas quando você dá mais um passo, já se torna mais fácil. Quando você chegar na metade da escada, você olha para trás e você fala: agora eu consigo, já vim até aqui. Assim é a caminhada com Cristo. É vencer todos os dias. Vencer a você mesmo. Vencer o seu erro. Vencer os seus vícios. Vencer a sua carne. Vencer essa
irmão diz ao seu respeito. Vencer e vencer, dia após dia. A verdade que liberta somente pela pessoa é a obra de Cristo. Alguém pode ser conduzido ao conhecimento genuíno, à verdade. O próprio Jesus disse, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aí ele dá continuidade. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele vai descer, ele vai vir aqui e falar assim, vem aqui, ó, é esse aqui o caminho. Não. Ele fala que ele é o caminho. Aleluia. Ele é o caminho, ele já mostrou que é possível. Ele é esse caminho. A palavra de Deus é o caminho para que você veja o qual é, o qual foi. E exemplos magníficos que nós temos de homens e mulheres de Deus que percorreram os caminhos mais difíceis, mas se tornaram rei, mas se tornaram rainha. Glória! Mas se tornaram libertador. Sabe por que eu falo que existe uma igreja improvável? Porque existe uma igreja, e a maioria delas se encontram dessa maneira, com pessoas feridas, com pessoas magoadas, com pessoas, desculpa a expressão, irmãos, mas odiando outros dentro da igreja. Pessoas desejando mal para outros. Pessoas que ao invés de adorar a Deus, dizer o nome de Jesus, toda hora no culto só fala em demônios. É quem que está sendo adorado? É o demônio ou é Cristo? Nós nos reunimos para quê? Para adorar ao Senhor ou para adorar a Satanás? A igreja precisa entender que existe um momento específico para uma libertação. Aleluia! Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala que se você, igreja, expulsar o demônio de uma pessoa e ela não querer nada com Cristo, volta mais 7 para cima dela. Você está ajudando, você está atrapalhando a vida do ser humano. Você tem mostrado um caminho ou você tem atrapalhado o caminho? Claro, nós não precisamos e não podemos nos acovardar. Se tiver que expulsar, sim, é bom descansar. Porque também nós não podemos deixar ele atrapalhar o mover do Espírito. Mas temos que entender que precisamos ter discernimento disso. Existe um momento a qual pessoas precisam de libertação. Aleluia. Precisam de um acompanhamento de perto. Jesus, quando ele ministrava, ele falava: você crê? O que queres que eu te faça? Você crê? Eu sou o Cristo. Ele não falava com palavras, mas ele era o Cristo. Ele refletia a Cristo. Ele era a própria luz. Então, quando ele chegava, Satanás tinha que sair correndo. O que nós temos refletido? Nós temos refletido a luz? Ou nós não fazemos diferença na escuridão? A igreja precisa entender. Não é fácil. As palavras duras, temos que pegar elas e temos que levar para dentro do nosso espírito. Fazer uma autoanálise de nós mesmos e falar: Senhor, se eu preciso mudar algo da minha vida, segura na minha mão, vem, guia-me
verdade que liberta. Por isso ele também diz: eu para isso nasci e para isso venci ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a voz da verdade. João 18:37. Aleluia. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Não existe outro caminho. Não existe outra palavra a respeito da grande verdade. Não existe. Não existe verdade sobre você que você não pode, que você não consegue, que você não é amada, que você não é amado, que você não tem dons. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós aqui temos dons da parte de Deus. Aleluia! Todos nós temos dons da parte do Senhor. Porque a palavra diz que Ele deu dons. Ele deu, e Ele fala assim: buscar os melhores dons. Então, está disponível para a igreja. Glória. Se Ele fala: buscar, vem, vem. Eu sou a água que sacia a sede. Eu sou a verdade que transforma vidas. Aleluia. Não vemos mais a manifestação de curas nas igrejas. Não vemos mais a manifestação de milagres acontecendo, testemunhos extraordinários, de um surdo ouvir, de um mundo falar, de um cadeirante andar. Aonde está a igreja da manifestação do Espírito de Deus? Um avivamento está chegando e é preciso a igreja estar alinhada para que viva esse avivamento. É necessário renúncia, é necessário se prostrar diante dele e o adorar e dizer: só existe um Senhor na minha vida. Não existe, Senhor amado, nada melhor do que estar alinhado contigo. Não existe. Existem canções lindas, a qual muitos ministérios loucos, sabe? Tem muitas canções aí com letras magníficas, mas muitas das vezes cantamos e não sabemos o peso que ela causa no mundo espiritual. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Aí eu chego na minha casa e ele não está aqui dentro. E aí eu não venço o pecado. E aí? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Só queria se constranger. Gostou de você? Sabe? Que ele cresça e eu diminua. Mas eu quero ser a atenção da igreja. Aonde está que ele cresça? Aonde está que ele cresça? Muitas das vezes fazemos orações. Muitas das vezes desejamos o carro do irmão. Mas nós não temos a noção do percurso que ele percorreu para chegar onde ele está. Sabe, deixa eu te falar algo. Queira que o Senhor tem para a sua vida. Se você ainda não descobriu, busque ao Senhor incessantemente para descobrir, porque Ele tem um chamado para você. Ele tem um chamado para a sua família. Ele tem um chamado para a sua casa. Ele tem um chamado para os seus filhos. Ele tem tudo para liberar, para que você seja uma bomba na
Senhor. Eu quero ser, o Senhor gerou o meu espírito para que eu seja. Eu quero seguir no seu laço. Eu quero ser diferente nessa geração. Eu não quero esperar a geração dos meus filhos, porque eu sei que eles vão voar. Eu só morri, mas eles voarão, eles correrão, eles farão tudo ao mesmo tempo. Mas eu não quero ficar parado, porque o que eu morrer, eles vão se correr junto comigo, e vai chegar o momento que eles vão voar. Porque a palavra diz, é um caminho que nós ensinamos nosso filho. Não é ficando em casa e falando aquele caminho ali, filho. Não, é estando junto com ele no caminho. É estando junto com ele com a verdade de Cristo. Muitas das vezes nós olhamos para trás. Essa vista é linda, né, gente? Nós olhamos para trás e nós falamos assim: se eu pudesse, eu não teria feito isso. Vai dizer aqui que alguém nunca fez isso. Eu sou a única fora da caixinha, né, irmão? Muitas das vezes nós olhamos para trás e falamos: se eu pudesse mudar, eu mudaria isso aqui. Só que deixa eu te falar algo, não mude. Porque hoje você é quem você é, porque você passou por isso que você passou. Queira mudar o seu futuro, para que você não venha cometer os mesmos erros, para que você não venha sofrer as mesmas coisas, para que você não venha parar no meio do caminho. Entenda o tempo que você tem vivido com Deus e prossiga nele. Pega na mão da verdade e segue com ele segurando na mão. Aleluia! Até glória. Até glória. Porque senão, já sabe. Senão meu marido vai parar lá atrás. Alguns versículos bíblicos que eu quero citar aqui. Paulo, vocês podem ler em casa, se você quiser anota, para você ter a confirmação do Espírito que eu não estou falando algo de mim mesmo, que eu não estou falando algo que não existe, mas que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela existe sim. Lá em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas naquele que é um versículo bem conhecido. Porém, é um versículo que é só conhecido, mas ninguém vive ele. Mas a partir de hoje você vai viver esse versículo, amém? Amém. Você vai tomar força da verdade de Cristo, amém? Amém. O Senhor vai conduzir o seu barco, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que falaram sobre você ao seu respeito não vai mais fazer efeito na sua vida a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 9:23 diz: se podes, olha a pergunta que Cristo está fazendo. Se podes, vocês podem, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Um versículo bem conhecido também. Só que aí, muitas das vezes nós escutamos as pessoas falarem assim: se Deus quiser me dar, Ele vai me dar. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Ou você crê nele, ou você tem dúvida.
A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. Casa de oração. Então tem que estar todo dia com gente lá em casa orando. Se puder, amém. Vai ser bem, né? Vai ser muito bom. Vai ser aprovado. Mas casa de oração, seja casa de oração você. Se refere-se a você. Seja você a casa de oração. Aleluia. Porque todos que entrarem na sua casa verão e sentirão que ali há oração. E ali serão inundados por uma presença que só vem dele. Eu passei o dia inteiro queimando, literalmente. Ela até falou comigo, cara, está quente. Eu estou com os meus braços queimando. Eu falei, Senhor, o Senhor me dá tantas pregações, mas na hora de eu escolher uma, eu não consigo. Aí ele faz uma brincadeira comigo. Ele vai montar outra. É incrível. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Que aí eu tô lendo as pregações e a Bíblia parece que não é isso que o Senhor quer falar para a igreja. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes as pregações que Ele me dá é primeiro para falar comigo. Aleluia. Então muitas das vezes as revelações dele é para mim. Então eu tenho que entender o que o Senhor quer falar com a igreja. Por que com a igreja? Porque eu não saberia dizer quem estaria aqui. Mas o Espírito que sonda a todos, Ele conhece e saberia quem estaria aqui neste lugar. Então é Ele que conduz. É Ele que fala. E uns minutos antes de mim, eu sentei lá no quarto, em cima da cama da minha filha. E aí, ouvindo um louvor, o Senhor foi falando. E ali eu dei um pulo, me alegrei. Eu falei, ai, Senhor, parece que é uma luva que cai no meu espírito. A gente fica leve e despreocupado. Aí eu chego aqui, os irmãos cantam, falam uma coisa, uma outra, e ali somam aquilo que eu já estou falando no meu espírito, igual ele está ministrando. E aí vem meu esposo e fala, e é naquele alinhamento. Então você sabe que é Deus. Você sabe que é Deus. E se Deus está falando ao seu coração nessa noite, tenha a certeza que Ele te ama muito mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Que Ele te ama muito mais do que qualquer pessoa neste mundo pode te amar. Deixa eu te falar algo. Não fale para o irmão, não fale para o pastor, não fale para ninguém. Ora por mim. Eu vou explicar, irmãos. Eu vou explicar. Ora por mim. E o culto. No outro, a mesma coisa. No outro, a mesma coisa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo falou algo comigo um tempo atrás. E ele falou assim comigo: não seja pastor de moletas. Não seja uma pastora de moleta. E o que é isso? Existe uma verdade. Existe Cristo. Ele não veio somente para o pastor. Ele não veio somente para uma igreja.